abrir nossa Bíblia no capítulo 13. Vamos lá então, capítulo 13, Gênesis, capítulo 13. Abrão volta do Egito. Enquanto vocês estão achando aí, eu vou voltar a história. Vamos lá. Abrão vivia em Ur, uma cidade no sul da Mesopotâmia, uma cidade que já foi escavada pelos arqueólogos. Nós podemos visitar, ou quando a igreja estiver bombando, quem sabe a gente fazer fazer aqui uma viagem, excursão. Filho, estou profetizando, né? A gente ir lá, né? Visitar a Terra Santa, né? Esses locais ali, mas tem que acabar a guerra primeiro. Deixa esse conflito acabar, nós vamos orar para acabar rápido para a gente poder ir lá. Então, irmãos, Abraão nasce em Ur, vai com a família dele até Arã, vive lá em Arã mais um tempo. O pai de Abraão morre. Nesse momento ele pega todo mundo que era a comunidade, que era a tribo que se reunia em volta dele. Ele vira o patriarca, né? Que morre o pai, ele assume e ele conduz a família para a terra prometida. Mas Deus é muito claro quando dá ordem para ele: sai da tua casa, da tua parentela. Deus está sendo claro. Não é para você ficar com ninguém da sua família. E por que não era para ficar com ninguém da sua família? Eu falei lá atrás, Atos dos Apóstolos ajuda a gente nessa compreensão, assim como Hebreus, que a família de Abrão era idólatra. Era uma família idólatra. Talvez, pelo que o texto mostra, eu li para vocês, parece que até Abrão era idólatra. Então Deus precisava descontaminar ele. Precisava falar assim: sai do meio do teu povo. Se você ficar no meio do teu povo, da tua gente, da tua família, você não vai me entender. Tem que sair daí. Às vezes, irmão, a gente tem que sair. Amém? Às vezes a gente tem que abandonar aquilo que a gente é muito afeiçoado, para a gente participar do plano de Deus. Amém? Eu tenho que ter capacidade de cortar certos cordões umbilicais às vezes. Amém? Às vezes isso é importante. Então Deus está falando: sai fora, sai daí, e eu vou te abençoar. E aí faz as promessas, não é isso? Só que Abrão não faz 100% que Deus falou. De fato, ele não leva o outro irmão dele. Ele tinha 2 irmãos, um morreu, deixou sobrinho. O outro irmão dele estava vivo. Aliás, a história do outro irmão dele vai lá na frente, na história de Isaac e de Jacó, porque os casamentos de Isaac e Jacó vão ser com essa parte da família. Mas enfim, não é uma história para agora. Para agora é dizer que Abrão de fato largou um irmão. Deve ter mais gente lá da família, filhos, né? Os primos dele, tá? Ele largou e foi. Mas ele levou um parente. A esposa, claro que a esposa é uma só carne, né, irmão? Não é isso? Então, para nós, essa palavra não precisa, que a gente sabe, mas para a gente explicar lá fora. Deus nunca pede divórcio. Amém? Deus uniu, o homem não separa, é uma só carne. Acabou. Então, quando Deus fala assim: Abrão, sai da sua parentela, já é pressuposto que a Sara vai contigo. Quem é para ficar para trás? Irmão, sobrinho, a outra galera. Mas Abrão leva um. Quem que ele leva? Ló. Deus não falou: abandona a tua família, exceto Ló. Abandona a família. Mas Abrão leva Ló. Boa intenção? Acredito que sim. Gostava do sobrinho respeitava. Pelo que a gente lê na Bíblia, parece que Ló tinha uma relação com Abrão de pai mesmo, né? Ele deve ter meio que, como o pai dele morreu, ele devia ter uma relação com Abrão, ter substituído, né? Abrão virou meu pai, né? Então ele acompanha Ló. Ló também, ele é tenente. Hebreus nos conta isso. Que Ló ficava abismado com o que acontecia em Sodoma e Gomorra. Então ele tinha temor a Deus. Ele acompanhou Abrão, mas isso não era o plano. Irmãos, a próxima passagem de Abrão, depois que ele chega na terra prometida, foi de desobediência, né? Porque ele foi para o Egito. E nós vimos que o fato de ele ter desobedecido a Deus, ele não ter feito o plano de Deus, trouxe um monte de problemas, não foi? Ele teve que mentir que Sara era a irmã dele, não era esposa. Ele teve que, ele teve quase perdeu a mulher dele, que foi levada para a corte do faraó. Imagina se o faraó se apaixona pela mulher dele, leva a mulher dele definitiva. Olha que risco que correu. Depois ele ainda traz praga sobre a família do faraó, que nesse caso era até inocente, porque não sabia que ela era esposa de Abrão. Não é isso? Acontece um monte de coisa ruim. Por quê? Porque desviou do caminho.
A mesma coisa vai acontecer agora com Ló. Se não é vontade de Deus, irmão, numa hora ou outra vai cobrar um preço. Amém? Vai ter que estar ligadinho com Deus, fazer o que Deus manda, sem exceções. E esse capítulo começa a mostrar os problemas. O fato de Ló estar com Abrão trará problemas. Vamos lá? Capítulo 13. Eu vou ler ele inteiro, que é um capítulo rápido. Em nome de Jesus, e a gente vai explicando. Então agora Abrão está saindo do Egito, certo? Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. Aqui a Bíblia faz questão de falar, Ló estava ali. E ia Abrão muito rico em gado e prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde o precipício, ao princípio estivera a tua tenda, entre Betel e Ai. Pausa. Irmãos, todas essas cidades, esses marcos aqui, estão tudo a arqueologia já encontrou, amém? Ai não é um caso, Ai a gente ainda não encontrou, a cidade de Ai nós ainda não encontramos, tá? Mas Betel nós encontramos, Hebron nós encontramos, tá tudo lá, tudo escavadinho, tudo data batendo. Isso é lindo, eu não canso de falar, irmão, que quando alguém vem duvidar, a Bíblia, a história da Corochê não é nada, meu irmão. A boa ciência mostra que a Bíblia está certa em tudo que ela fala. Você sabia que até o século passado duvidava da existência da Babilônia? Duvidava que Babilônia tinha existido. Até que os arqueólogos acharam a Babilônia, escavaram a Babilônia, e no que eles escavaram a Babilônia, não tinha mais como negar que a Babilônia existia, começaram a falar, mas existiu a Babilônia, mas não existiu Nabucodonosor. Aí fuçaram mais e acharam escritos e mais escritos citando as dinastias com Nabucodonosor. Irmão, não tem jeito, só para envergonhar mesmo esse povo que fica falando que a Bíblia não fala a verdade. Vamos lá, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Então, por onde Abraão ia andando, ele ia erguendo o altar, amém? Nessa época tinha sinagoga? Não. Nessa época tinha templo? Não. Nessa época tinha igreja? Não. Como é que acontecia o culto? Erguia-se o altar e invocava-se o nome de Deus, amém? Era assim que as pessoas, congregavam. 5. E também Ló, de novo, falando que Ló estava lá, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. O que a palavra de Deus está dizendo, irmãos? Abrão enriqueceu muito, e Ló, que andava com Abrão, também enriqueceu. Irmãos, recado, amém comigo? Anda com gente boa e você terá coisas boas. Anda com gente ruim e você terá coisas ruins. Ló foi esperto. Ló não estava certo. Abrão prosperou, ele prosperou junto. Não era para Abrão estar com Ló. Amém? Vamos buscar sempre pessoas boas que vão trazer coisas boas para nós. 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então a terra. Pausa. Então Ló prosperou tanto e Abrão prosperou tanto, irmãos, que começou a faltar terra. Tinha muita criação, muito pastor, muita gente, e tinha pouca água, pouca pastagem, pouco lugar para ficar tanta gente. E aqui a Bíblia ainda fala que além de Ló e de Abrão ainda tinha lá os perizeus, os cananeus. Então a terra foi ficando pequena para muita gente. Algo vai ter que ser feito. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Pausa. Irmão, já ouviram aquela expressão popular, não é bíblica não, popular? Na casa que falta pão, ninguém tem razão. Quando falta, começa a briga, É, mãe? Está faltando terra, está faltando água, está faltando passagem, começa a brigar. Então Abrão fica sábio, fica preocupado. Hoje são os pastores brigando, daqui a pouco vai ser eu e Ló. Não vai dar certo. Amém? Então Abrão toma uma posição, chama Ló e fala: 8. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores. Não quero briga com você, nem que o nosso povo brigue.
Então, 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Irmãos, Deus falou: se aparta da família. Aqui ele já está vivendo problema com o homem. Uma hora ele vai ter que fazer a vontade de Deus. Amém? Então faz antes, que é para não ter problema. Irmão, se a gente faz a vontade de Deus, a gente faz uma coisa. Deus é misericordioso, ele vai nos perdoando, ele vai resolvendo os nossos problemas, vai acontecendo tudo direitinho, conforme a vontade dele, que é boa. Mas, meu irmão, vão ficando cicatrizes, né? É ou não é? Está entendendo? Se Abraão tivesse feito conforme Deus tinha ordenado desde a primeira vez, não teria problema que ele está tendo com Ló agora. Teria evitado isso, porque uma hora ele vai ter que se apartar do sobrinho. Mas agora não, no momento que Deus tinha programado anteriormente. E aí ele fala: então, Ló, se você escolher ir para lá, eu vou para cá. Se você escolher ir para cá, eu vou para lá. O que Ló tinha que ter feito? Agora tira o foco de Abraão e vamos focar em Ló. Irmão Juarez, prospera, eu fico ali pertinho dele, vou pegando a bênção dele para mim, vou prosperando junto. Aí chega um dia que o irmão Juarez falou: não vai dar mais para a gente viver junto não, você precisa ir para um lugar. Se você for para lá, eu vou para cá, se for para cá, eu vou para lá. O que eu tenho que fazer em relação ao irmão Juarez? Com humildade, vê se não é o certo. Ô irmão Juarez, o senhor é mais velho do que eu, mais experiência, irmão Juarez, mas é não, né? Mais experiente do que eu, tem uns aninhos um pouquinho à frente, tem a unção, você é o líder, você é sábio, escolhe o Senhor, não é isso? Escolhe o Senhor. Vamos fazer o inverso. O Senhor decide onde o Senhor quer ficar, eu vou para outro lugar. Mas Ló não vai por aí não. 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Já estamos vendo onde isso vai dar, né, irmão? E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como se entra em Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Pausa, irmãos. O que Ló fez aqui? Cresceu o olho, né? Cresceu o olho. Ele olhou para um lado e viu o Jordão, rio, água. Onde tem água tem pastagem, vegetação, né? Ele olhou aquela campina linda na frente dele, que era linda antes de Deus ter destruído Sodoma e Gomorra. Hoje, se você for lá e olhar para essa campina, você vai ver o que? Deserto. Estava lá, aquilo tudo lindo. Ele ligou para o tio dele. O tio me deu a alternativa, eu vou me dar bem. Vou ficar lá, perto de Sodoma e Gomorra. Estão vendo para onde isso vai dar? Estão vendo? Estão lembrando para onde isso vai dar? Vai ficar lá. Cresce o olho não, irmão. Cuidado. Ló tinha que ter orado. Primeiro ele tinha que ter orado. Depois ele tinha que ter respeitado o tio. Ele não orou e não respeitou. Ele só cresceu o olho. Esbugalhou. Tomou a decisão que daqui a pouco vai ter consequência. Vamos lá, 13. Não, 12, né? Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te e percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém?
Vamos analisar essa parte final e terminar. Ló cresceu o olho, foi habitar perto das cidades, dentre elas Sodoma, onde as pessoas eram más. Escolha errada, consequência vai vir. Daqui a pouco, próximo capítulo, olha que consequência. Ele tinha esposa, lembra? Ele tinha 2 filhas. Vai ser um monte de coisa ruim que vai acontecer. Do outro lado, Abrão se apartou de Ló, fez o que Deus já tinha mandado há muito tempo, teve que carregar consigo algumas marcas, porque não tomou a decisão na hora certa, teve que ver a briga acontecer para sair de perto. Mas no momento em que ele sai, o que Deus faz? Se apresenta e renova a promessa. Amém? E fala: agora, Abraão, que você está fazendo o que eu mandei. Está escrito assim, né? Mas a gente pode encenar aqui mais ou menos assim: agora que você está fazendo o que eu mandei, pois é, eu vou te abençoar. Essa até, está vendo? Não importa o que Ló escolheu para ele. Está vendo para o lado de lá? Olha lá, sua vista alcança até onde? Está vendo? Dali até lá é seu. Agora olha para o outro lado, até onde sua vista alcança, está vendo? É seu. Agora olha para frente, é seu. E olha para trás, é seu. É tudo seu. Eu vou te abençoar, porque você está fazendo o que eu mandei. Amém? Irmãos, vamos fazer o que Deus manda, irmãos. Só vai acontecer coisa boa. Em nome do Senhor Jesus, aquela salva de palmas para nossa maravilhosa palavra de Deus, em nome